Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fantasma Beetlejuice e se vocês não curtiram, compartilharem, se inscreverem no meu canal, eu infelizmente terei que aparecer para vocês. A temática do vídeo de hoje é uma continuação da temática do último vídeo, né, referente à questão do eu e do outro. E é mais uma questão que está bombando na internet de uma maneira doida, que é essa grande dicotomia existencial entre o bem e o mal. Eu sou o capeta, sim, seu pai, eu sou o capeta. A noção que nós temos de bem e do mal, ela é muito herdada do cristianismo, né? Essa coisa binária, ela é muito herdada da tradição católica que nós tivemos ao longo de 2 grandes milênios. E o Ocidente ele é muito permeado por isso, né? Deus, o diabo, céu, inferno, comunismo, socialismo, Madonna e Lady Gaga, Azealia Banks e todas as outras pessoas da face da Terra. Os exemplos são múltiplos. E é muito importante como, ao longo da história da humanidade, a gente percebe que essa noção de bem e do mal, ela varia, né? O Império Romano. Tudo que não era o grande Império Romano, o marco da civilização, né, o uso daquelas coisas, daqueles adornos, era o mal. Quem era o mal? Os bárbaros. Quem é o bárbaro? Tudo aquilo que está ali em volta que não é o Império Romano e que o Império Romano não conseguiu tomar conta. Né? Há uma criação dicotômica ao longo da história de tudo aquilo que não é nosso, tudo aquilo que não representa a nossa proximidade, os nossos valores, aquele é o oposto, aquele é o mal. Né? Não tem uma questão muito da perspectiva, é só passa pela minha cabeça e eu gosto, eu digo que é maravilhoso. Hoje em dia todo mundo compreende que o nazismo, né, foi um dos maiores problemas da humanidade contemporânea, um grande marco social. Contudo, a construção ideológica que fez com que as pessoas na Alemanha, das mais ricas às mais pobres, comprassem isso, foi uma noção de que aquilo que quebrava a Alemanha era aquilo que não era o alemão verdadeiro, entendeu? Foi feita uma caricatura do que seria o mal e fez com que as pessoas perseguissem esse mal. Você torna o outro mal, você pega aquela pessoa que mesmo que tenha os objetivos mais mesquinhos e péssimos do mundo, e você fala, essa pessoa é o bem porque ela está me defendendo. E o mundo, nas vias de fato, ele não é binário, né? Os fenômenos históricos, se a gente presta atenção neles, se a gente conta eles com a devida atenção, nós percebemos que muitas das coisas não são como a gente vê, né? Ou seja, os livros de história são uma mentira, queimem tudo. Não. A gente pode perceber como há a questão da história única e que outros olhares podem mostrar que há mais do que apenas o bem e o mal. O D&D, que é o sistema de RPG mais famoso do mundo, né, o mais jogado, ele tem um sistema de alinhamento moral, que eu acho isso muito chique, que não é só bem e mal, ele é baseado em ordem e caos e neutralidade. E com isso você consegue 9 tipos de elemento moral, 9 tipos de bases de personalidade, de posicionamentos, o que é ótimo. Isso mostra que as coisas não são detidas nessa binariedade péssima, né? Tem uma frase do Harry Potter, que o Sirius Black fala que o mundo não é dividido entre o bem e os comensais da morte, ou algo do tipo, quando ele vai se referir a Dolores, que torturava os alunos sob o pretexto, né, de manter a ordem e a justiça. E assim, a gente sabe que esse não é um tipo de programa pedagógico muito interessante. É doido quando as obras, elas não apresentam essa característica direta, né? Por exemplo, A Favorita, grande novela das 8, né, da Rede Globo. Ela teve um início muito complicado porque você não sabia quem é o herói e quem é o vilão. E há uma necessidade constante da gente atribuir esses papéis para que as tramas possam se desenvolver. E a partir do momento que você não diz quem é quem, as pessoas ficam loucas. Teve todo um bafafá no início, né, porque as pessoas estavam com raiva que ninguém sabia se era a Flora ou a Donatella. E ficou culminando nessa tensão, né. Velhos tempos. Beijinho doce que ele tem. Depois que eu beijei ele, nunca mais amei ninguém. As pessoas ficavam, ai, manda logo essa resposta, eu quero saber, babá, e aquela abertura era babado, de tudo dividido bonitinho no meio. E é basicamente isso, as pessoas veem tudo preto no branco. Enfim, cada saia justa, não é mesmo? Defender a moralidade. E as próprias animações mais antigas faziam muito isso. Esse panorama tem mudado, né? Entre o que é o bem e o mal descaradamente, porque é ensinado mais a questão de ética e moral do que o bem e o mal. Coisa que na animação japonesa, nos animes, né, e desenhos que fujam dessa ótica, há uma grande diferença. Quando a gente assiste Cavaleiros do Zodíaco ou Yu Yu Hakusho, nós temos o Ikki de Fênix, né, e o Riei, que começam sendo vilões num curto período de tempo e depois eles se alinham ao lado que seria bom. Só que
São pessoas que têm personalidade, que são demarcadas, características que são de vilões, né? Há um imaginário aqui, e aí essas pessoas têm características. O vilão ele tem que ser arrogante, ele tem que ser cínico, ele tem que ser mau, ele tem que ser isso, aquilo. Chega de sentimentalismo! E o Wicked Fênix é a manifestação de tudo isso. O Riei é a mesma coisa, né? E quando eles se unem ao lado do bem, mesmo que, né, esporadicamente, quando eles querem, isso causa um bug nas pessoas. Seu idiota, por acaso tá querendo morrer? Como é que é? Repete só pra ver! Né? Mas ao mesmo tempo é interessante ver que as coisas elas não são assim óbvias. Em Avatar, que é uma animação mais recente, nós temos o arco de redenção do Zuko, que começa no segundo livro, e é incrível ele perceber como o mundo é mais do que a criação e a responsabilidade que é jogada pra ele, né? E isso traz um ensinamento valioso sobre a questão da história única, porque quando a gente vê a história dele, quando no livro 3 a gente vê como as crianças da Nação do Fogo são educadas, há um direcionamento de se criar a noção de que a Nação do Fogo ela é mais poderosa que as outras e que ela tem a responsabilidade de cuidar de tudo, né? E aí a gente percebe como a gente é criado dessa forma também, né? Sobre a égide de que certas coisas são melhores do que outras. Em Naruto você cria um grande amor pelos vilões, né? Você tem uma grande simpatia pelo diabo, porque há uma questão do contexto e da motivação ali. A maioria dos vilões de Naruto, eles são resultados de processos de guerra, de processos de destruição, de processos de supressão de uma nação sobre a outra, né, de um país sobre o outro. E isso cria um sentimento de revolta. A motivação do Pain, o massacre do clã Uchiha pelo Itachi, tudo aquilo tem motivações. E até que essas coisas sejam reveladas, a gente simplesmente pensa que essas pessoas são vilãs e que o único propósito delas é destruir. Voltando ao nosso querido mundo tridimensional, a gente percebe que há uma escala, quando a gente pensa em bem e mal, existe uma escala muitas vezes da maldade, né? Quando as pessoas falam, eu prefiro ter um filho gay do que um filho bandido, ou ter um filho bandido do que um filho gay, percebe-se que há uma escala de coisas negativas daquilo que é malvado e como as pessoas atribuem o que é melhor para elas. Vamos aqui pegar essa paleta de coisas tenebrosas e vamos pensar o que é melhor para minha família ter. A família é o primeiro núcleo de ambientação de valores éticos morais que a gente tem, né? É o primeiro lugar onde a gente aprende o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, tipo... a criança quando ela fala assim, eu não gosto, não sei o que, por quê? Porque é ruim. A criança nunca provou, mas só que só pelo nojo, ou pela aparência, ou por você não comer aquilo na sua casa, quando você se depara com alguma coisa que você, né, é desconhecido, você fala que aquilo é ruim, você prefere falar que aquilo é ruim do que você fazer o processo de experimentação. E tudo isso culmina nas coisas que a gente sabe sobre sexualidade, sobre gênero, como o deslocamento, né, desses valores sobre essas coisas para um plano mais maligno, né, se a gente pode dizer assim. E isso demonstra como comportamentos sociais que não têm nenhum caráter nocivo, efetivamente, eles são tratados como coisas boas ou coisas ruins. O estigma, ele não traz nada de bom pra gente. Né? Seja o estigma da raça, o estigma do gênero, o estigma da sexualidade. If you seek Amy. E é muito doido como essa noção cristã, né, de realização de coisas, né, essa noção cristã do bem e do mal, baseada em ações, em posturas do dia a dia e não na sua personalidade real, isso é refletido muito no ato da caridade, assim. Não sou contra as pessoas ajudarem as outras, nada, não. Se você tem dinheiro e você quer dar para pessoas mais pobres, show, lindo Robin Hood. Mas é muito doido como as pessoas, elas são extremamente racistas, são extremamente homofóbicas, são extremamente misóginas, entendeu? Como elas têm comportamentos péssimos, né? Mas no fim de semana chega e compra um saco de fralda e leva para o orfanato e pronto, tipo... E sai assim, né? Toda a maldade, toda a feitiçaria sai dentro do seu corpo e você é uma pessoa ótima. Você pode dormir, botar a cabeça no seu travesseiro na paz. E o que você quer dizer com tudo isso, afinal, né? Eu acho que essa questão do bem e do mal, ela é muito doida, porque as pessoas, elas ficam muito presas nisso, assim. E isso pode ser extremamente perigoso para elas. Você defende uma postura, e aí uma pessoa próxima a você quebra essa postura.
E parece que isso diz mais sobre você do que sobre ela, por mais que você não soubesse que essa pessoa é capaz de cometer determinado ato. Na verdade, a gente não sabe nem o nosso próprio potencial de cometer determinados atos. Isso é importante. Quando você vê uma pessoa fazendo um ato que é contra a sua índole, você automaticamente traz isso pra você, porque você pensa, como eu, uma pessoa que sou assim, pude permitir que essa pessoa existisse perto de mim. Às vezes a gente não sabe. E aí as pessoas, elas preferem se omitir a comunicar a pessoa aquilo, simplesmente se afastar. Porque se ela entra em contato com aquilo, mesmo que seja para tentar frear, muitas vezes aquilo diz mais sobre elas do que sobre outra pessoa, né? Parece que a pessoa não é tão correta dentro do seu princípio, ela não é tão boa quanto ela parece ser. E aí a gente entra na questão da neutralidade. Para mim a neutralidade não existe, né? Óbvio que se a pessoa pergunta se você prefere pizza ou hambúrguer, você pode dizer que você gosta das duas coisas. Show! Mas, se a pessoa te pergunta... Você quer R$1.000, 1.000, ou prefere tirar uma fotografia com raça negra? As coisas complicam, não é mesmo? O que você vai dizer? E eu acho que quando você se mantém neutro, né, se você acredita que algo é certo, algo é errado, algo é bom, algo é ruim, e você se mantém neutro diante dessas coisas, talvez você esteja colaborando com aquilo que você não concorde. Né? A isenção, ela é muito perigosa. Às vezes ela é necessária, mas na maioria das vezes ela é muito perigosa. Doesn't make any sense, does it? As músicas que eu recomendaria no dia de hoje, eu falaria de Aba da Urias, por motivos óbvios, né? Tem um clipe incrível. E a música fala muito sobre essa coisa do bem e do mal de uma maneira subjetiva. E Sympathy for the Devil dos Rolling Stones, esse clássico do rock. Porque a letra é ótima. E a voz do Mick Jagger, ele tá aqui, ó, na minha mente desde a hora que começou o vídeo. É isso, gente. Obrigado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e subscrever, tá?